Hi, hello. I'm Teacher Stella, your English teacher. Nice to meet you. Tudo bom, pessoal? Aqui é a professora Stella. Muito prazer. Vamos começar essa grande aventura que é falar inglês. Por enquanto, não estaremos nos conhecendo pessoalmente, mas estaremos aqui de forma online, levando o ensino até você aí na sua casa, ok? É um grande prazer ensinar inglês para mim. Eu espero que vocês gostem de aprender essa língua tão diferente, tão importante em tudo que a gente faz hoje em dia. Não em tudo, mas em quase tudo, né? Inglês para mim é uma paixão. Eu gosto muito de ensinar inglês. E espero que esse contato que a gente está começando hoje seja um contato de muita confiança, e de muita curiosidade da parte de vocês, tá? Porque o inglês é fundamental hoje em dia, vocês sabem disso. Por exemplo, para trabalhar online, a gente aprende muitas palavras em inglês, a gente tem que saber bastante ferramenta. A própria palavra online é em inglês, né? Então, quando você está conectado, que é o que diz a palavra online, quando você está conectado pela internet, você está usando uma palavra em inglês. Então, a gente pode não prestar muita atenção, mas é assim que acontece. Então, vamos começar essa aventura. Para mim é um prazer enorme estar aqui, dando essa primeira aula para vocês. Não tivemos a chance de nos conhecer, estamos sofrendo essa pandemia no momento, né? Mas logo, logo, né? Se Deus assim quiser, nós estaremos nos conhecendo tete a tete, face to face, ok? Pessoalmente, ok? Então vamos começar. Bom, agora nós vamos fazer uma revisão do present simple, tá? Que é o presente simples, aquele que a gente usa quando a gente fala sobre rotinas, sobre hábitos, sobre fatos, certo? Let's go! O simple present tense, também chamado de present simple, é um dos tempos verbais do inglês. E como o próprio nome diz, ele é bem simples. Ele é equivalente ao presente do indicativo na língua portuguesa. Então, vamos conjugar, por exemplo, o verbo falar. Eu falo, tu falas, ele fala. Nós falamos, vós falais e eles falam. É isso? Bom, quando é que a gente vai usar o simple present? O simple present é um tempo verbal utilizado para descrever o que as pessoas fazem no cotidiano, as ações do dia a dia no presente. Além disso, ele é usado para expressar fatos. Quando vocês estudaram o verbo to be, que é o verbo ser ou estar, vocês viram exemplos de alguns fatos. Por exemplo, I am a teacher. Então, eu quando digo que eu sou uma professora, isso é um fato. Não é uma ação do cotidiano, não é uma ação do dia a dia. É um fato. You are a student. Você é um aluno. Também é um fato, né? Não é nada, não é um verbo de ação do cotidiano. John is a good boy. John é um bom menino. Aqui eu estou descrevendo, olha, eu estou descrevendo John. John é um bom menino, né? E lembra que o verbo to be, no present simple, tem três formas diferentes. Olha, am, is e are. Ele é auxiliar e principal dele mesmo. Então, por exemplo, ó, na afirmativa, lembram? A gente usou assim: I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are e they are. Na forma interrogativa, basta botar o verbo, a forma verbal, antes do pronome I. Am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are you? Are they? E na forma negativa não pode faltar o not, né, gente? Olha só, é só botar o not depois do verbo, tirando da afirmativa. I am not. You are not. Certo? Então, vocês viram bastante esse verbo no sexto ano.
Com outros verbos, sem ser o verbo to be, o present simple fica assim. I give English classes every day. Aqui eu tenho every day indicando todos os dias. Então, eu estou falando sobre uma rotina, coisas do cotidiano, né? Então, olha o verbo aqui. Eu tenho um verbo diferente do to be. Eu tenho o verbo dar. Eu dou aulas de inglês todos os dias. It is cold in the winter. Isso é um fato. É frio no inverno. No inverno é frio. Aqui já não é um exemplo de cotidiano, mas sim de uma verdade universal, né? É um fato. He likes fruit salad. Aqui também eu estou falando sobre o que ele gosta. Estou descrevendo o que ele gosta e que também é um fato. Ele gosta de salada de frutas. Diferente da língua portuguesa em inglês, os verbos no Simple Present não são modificados em todas as pessoas, com exceção na terceira pessoa do singular, para he, she or it, em frases afirmativas. Então, vamos comparar. No Present Simple, vamos botar no presente simples. No presente simples do indicativo, na forma do indicativo, a gente fala, por exemplo, eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são, não é isso? E então, para cada pessoa, você tem 6 conjugações diferentes. Não acontece isso no verbo, por exemplo, ter, possuir, em inglês. Ele só tem duas conjugações para pessoas diferentes. Em português, por exemplo, se a gente for conjugar o verbo ter ou possuir, você tem 6 conjugações diferentes. Eu tenho, você tem, ele tem, nós temos, vós tendes e eles têm. Não é isso? Então, são 6 diferentes. E em inglês, não. Olha só que interessante. Essas são as pessoas. E olha o verbo conjugado. I have, you have, he, she, it has, we have, you have, and they have a beautiful house. Então, uma casa bonita, não é isso? Então, aqui, olha só, eu só tenho a forma have e has. Olha como é fácil, olha como é simples. Isso na forma afirmativa. Outro exemplo, agora vamos ver outro exemplo com o verbo work, trabalhar. Olha lá. I work, you work, he, she works. Ó, na afirmativa, a gente tem uma diferença na terceira pessoa do singular. Somente para ele, ela, a coisa, né? Ele ou ela, quando a gente se referir a coisas ou objetos. We, you e they é work, no plural. Então, veja que a gente só tem que se preocupar no presente simples com a terceira pessoa, que é diferente. Agora, vamos prestar atenção ao que acontece quando passamos uma frase para a forma negativa no present simple. Bom, se eu tenho afirmativa, eu digo I work every day. I work every day. Eu trabalho todos os dias. Na negativa, I do not work every day. Eu não trabalho todos os dias. Bom, aqui, gente, a gente vai precisar desse verbo aqui, que a gente chama de auxiliar, porque ele ajuda o verbo work a fazer uma negativa. Porque em inglês eu não posso dizer I not work. I work not every day. Então, a gente precisa desse verbo que não tem significado algum, ele só está na frase para ajudar, por isso ele se chama auxiliar, o verbo principal a fazer a frase. Então, ele não tem significado ou tradução. E eu sempre vou ter que usar ele quando eu quiser fazer uma negativa na forma no presente. Então, por exemplo, essa frase está incorreta. I work not every day. Então, eu também posso, uma outra forma de falar essa forma negativa é usar a forma curta ou contraída, reduzida. Normalmente, essa é a forma que a gente usa mais no dia a dia.
né? Então, você fala, I don't work every day. Eu não trabalho todos os dias. Então, aqui a gente tem a forma contraída ou curta, que é mais usada. Em português, você tem também essa tendência a usar sempre as palavras de uma forma curta. Por exemplo, você diz, eu estou com uma fome danada? Não, você não fala isso. Você diz, tô com uma fome danada. Não é assim? Pronto. Então, em inglês é a mesma coisa. Então, a gente tem a tendência de reduzir. Então, sempre a gente vai preferir usar a forma contraída, porque ela é a mais usada. Então, essa mesma conjugação pode ser feita para outras pessoas. Quais outras pessoas? I, you, we e they. Ou seja, eu uso a mesma conjugação usando do not e don't na forma negativa para outras pessoas. Não muda nada. Olha como é simples. Então, eu posso dizer you work every day, you do not work every day e you don't work every day. We work every day, we do not work every day, we don't work every day. They work every day, they do not work every day, and they don't work every day. Viram como é simples? Então, não muda a forma do verbo. A pessoa troca a pessoa, se você quiser falar sobre outras pessoas, né? Que seriam I, you, we e they, é a mesma conjugação. Na interrogativa, basta colocar o auxiliar do na frente do pronome sujeito e o restante da frase. Então, na interrogativa, eu tenho, por exemplo, na afirmativa eu tenho I work every day. Quando eu vou botar na interrogativa, basta eu colocar o do. Do I work every day? Então, o do é o verbo auxiliar sem significado ou tradução. Novamente, ele só está na frase para ajudar o verbo work a fazer uma pergunta e para negar. Na afirmativa, eu não vou precisar usar o do. Então, veja, eu posso trocar de pessoa novamente. Eu tinha, por exemplo, do I work every day? E eu vou trocar agora para you. Olha, agora eu vou trocar para outra pessoa. Do we work every day? E do they work every day? Então, percebam que eu posso usar para aquelas pessoas e não altera nada. É a mesma coisa. Lembrando que quando é interrogativa, o auxiliar do no present simple vai para frente do sujeito, do pronome, ok? Bom, agora notem que quando eu me refiro aos pronomes he, she e it, na terceira pessoa do singular, o verbo na afirmativa se modifica na hora de conjugar. A gente já viu isso antes. Isso acontece sempre, sempre, gente, no present simple, para a terceira pessoa do singular, com qualquer verbo que eu for usar. Olha lá, aqui eu tenho as pessoas, né, o sujeito, e aqui eu tenho o restante da frase. Olha a conjugação. I work, you work, he, she, it works every day. We work, you work, and they work. Então, mais uma vez, percebam que só há alteração quando eu falo dele, dela ou da coisa, objeto, no singular. Então, isso não significa que o verbo está no plural. Atenção, isso é a conjugação que é sempre assim. E nós temos outras terminações que nós vamos ver daqui a pouco. Ok? Bom, então, nesse caso, olha o que acontece quando passamos uma frase para a forma negativa no present simple, quando o sujeito é he, she or it. Na afirmativa, eu tenho she works every day, não é isso? Então, ela trabalha todos os dias.
Agora, perceba o que acontece na negativa, quando eu passo essa frase para a negativa. Será que eu posso dizer she works not every day? Ou she not works every day? Olha bem a negativa. She does not work every day. Ela não trabalha todos os dias. E percebam que aqui eu tenho um auxiliar, mas não é o do. Ele é o does, né? O auxiliar does, que está na frase sem significado ou tradução alguma. Ele é um verbo auxiliar. Ele só está ajudando a pessoa a fazer a negativa. O verbo é importante porque eu não posso dizer simplesmente she not work. Eu tenho que usar o auxiliar does. E, gente, olha o que acontece. Na afirmativa, olha só como estava o verbo. Estava com S. Quando eu uso o auxiliar, o verbo não fica com S, ele fica normal, sem a indicação da terceira pessoa. Por quê? O S veio para cá. Eu ainda acrescentei um E, ok? Então, se eu falar she works not every day, a frase está incorreta. Então, eu posso falar she does not works every day também? Não, continua incorreta. Por quê? Porque olha só o verbo como está. Ele está com S. E sempre que eu uso o auxiliar, o verbo volta à forma normal. Então, she does not works está incorreto. O que é correto dizer seria she doesn't work every day na forma contracta ou contraída ou forma curta. Ao invés de dizer does not, eu uso doesn't, ok? Que é a forma contraída e mais usada. Ok? Então, lembrem-se que nós usamos o auxiliar does só para he, she e it, ok? Super importante essa dica. Novamente, gente, lembre o que acontece quando passamos uma frase para a forma negativa no present simple, quando o sujeito é he, she ou it. Muito importante. Vamos lembrar novamente. Na afirmativa, eu tenho she works every day. Na negativa, she does not work every day, né? O does, ele é um auxiliar, que não tem tradução alguma, só está para ajudar o verbo work. E o verbo volta a ficar normal sem o S. Olha aqui. Tá vendo? Isso é super, super importante. Então, na forma contracta, eu vou dizer she doesn't work every day. Na forma curta, reduzida ou contraída. Então, lembre, muito importante isso, ok? Olha só o que acontece. Se eu for trocar o sujeito para it, é a mesma coisa. Se eu botar he, é a mesma coisa. Se eu botar she, é a mesma conjugação, lembram? E na negativa, a mesma coisa. He, she ou it, a mesma coisa. Ó, aqui está he, eu vou passar para it. Então, a gente sempre usa o auxiliar does, não do, para he, she e it. Na interrogativa, basta colocar o auxiliar does ao invés do auxiliar do, que a gente já viu lá para aquelas outras pessoas. Para he, she ou it, a gente vai usar o auxiliar does na frente do pronome ou do sujeito e o restante da frase. Mas não esqueça de tirar o S do verbo principal. Por exemplo, na interrogativa, she work every day, eu vou botar does. Então, tirei novamente o S daqui, porque é uma interrogativa. O verbo volta à forma normal. Eu só uso o S aqui quando tiver uma forma afirmativa, o que não é. Eu estou fazendo uma pergunta e o verbo, se eu vou usar o auxiliar, eu não posso botar o verbo com o S. Tá? Então, se eu trocar para he, mesma coisa, nada muda. Se eu colocar para it, mesma coisa, mesmo auxiliar e o verbo sem o S.
O verbo volta a ficar normal sem o S porque eu estou usando o auxiliar. Sempre que eu usar o auxiliar does, o verbo que estava com S na afirmativa volta a ficar normal sem o S. Ele vai para a forma que a gente chama infinitiva em inglês. Resumindo, se eu disser I do not drink milk, olha só, eu uso do, eu estou fazendo uma negativa, né? I do not drink milk. E para a terceira pessoa do singular, she does not drink milk. Então, do e does são auxiliares, certo? Que não têm significado algum, mas que ajudam o verbo a fazer a forma negativa. E na interrogativa, atenção, o que acontece? Eu tiro o S, né? E falo, she does not drink milk, porque não existe esse S. Então, na terceira pessoa do singular, sem o S no verbo principal. I do not drink milk. We do not drink milk. You do not drink milk. They do not drink milk. Então, aqui a gente usa do para I, you, we, you no plural e they, certo? Na negativa, a gente usa do not para essas pessoas. She does not drink milk. He does not drink milk. It does not drink milk. Então, para she, he ou it, eu uso does not e o verbo principal sem o S, ok? Aqui com o verbo beber, ok? Eles não bebem leite. O gato, por exemplo, it does not, não bebe leite. Bom, os auxiliares do e does são usados em respostas curtas, não se usa o verbo principal. Então, por exemplo, se eu perguntar, do they study English? Ao invés de dar uma resposta longa, eles estudam inglês? Sim, eles estudam inglês. Basta eu dizer, yes, they do, ou no, they don't. Sim, eles estudam, não, eles não estudam. Por que do e don't? Porque é o auxiliar que eu estou fazendo a pergunta. Do you live in Natal? Do you live in Natal? Aí seria, yes, I do. No, I don't. Você mora em Natal? Sim, eu moro. Ou não, não moro. Agora, olha o que acontece quando eu falo de uma terceira pessoa. No caso aqui, ele, he. Alex não é he? Eu tenho que usar does. Então, does Alex study math? O Alex estuda matemática? Olha a resposta curta. Yes, he does. No, he doesn't, para negativa. Por quê? Porque olha só a pergunta, não é com does. Não tem sentido eu responder com he do. É he does. Does Alex live in Natal? O Alex mora em Natal? Ou vive em Natal? Resposta curta. Yes, he does. No, he doesn't. Ok? No present simple, precisamos dos verbos auxiliares do e does em frases interrogativas e negativas. Esses verbos estão nas frases negativas e interrogativas apenas para ajudar o verbo a fazer a negação e as perguntas, e não possuem tradução. Lembrem-se disso, super importante. Vamos comparar a forma afirmativa do verbo to work com a forma negativa. Olha lá. Então, eu posso dizer he does not work, ou na forma contraída, he doesn't work, ok? E esses verbos estão nas frases negativas e interrogativas, também apenas para ajudar o verbo a fazer a negação. Então, comparando aqui a forma afirmativa com a forma interrogativa, olha lá, eu vou usar o do e o does antes da pessoa, antes da pessoa que faz, que pratica a ação, antes do sujeito. Do I, do you, does he, does she, does it, do we, do you, do they. Mais uma vez com o exemplo do verbo trabalhar.
Lembre que o verbo to be, aquele verbo que vocês aprenderam bastante no sexto ano, o verbo ser ou estar no present simple, ele não tem duas formas, ele tem três formas diferentes do present simple. E ele é o único que não precisa de do ou does para fazer a forma negativa e a forma interrogativa. Ele é auxiliar e principal dele mesmo. Ele é todo exclusivo. O verbo to be é um metido à besta. Ele não precisa de ninguém para ajudar ele. Então, ele não precisa do auxiliar do e does. Então, quando eu usar o verbo to be numa frase, eu jamais vou usar do ou does como auxiliar. Ok? Ok, pessoal? É importante dizer que há algumas regras específicas para a flexão da terceira pessoa do singular he, she e it que estão relacionadas com a terminação dos verbos. Isso é importante, porque dependendo da terminação do verbo, das consoantes, para he, she e it, a gente tem que memorizar algumas flexões. Por exemplo, os verbos terminados em O, Z, SS, CH, SH e X a gente não acrescenta só o S, tem que acrescentar ES no final do verbo, tá? Por exemplo, to teach, que é ensinar. Na terceira pessoa do singular, eu vou falar he, she, it teaches. To watch, também terminado com CH, que significa assistir. He, she, it watches. To push, que é empurrar. He, she, it pushes. Terminou em SH. To kiss, beijar. Termina em SS. He, she, it kisses. To go, que é o verbo ir. He, she, it goes. To fix, que significa consertar. He, she, it fixes. Então, gente, é importante memorizar essas terminações e lembrando que na terceira pessoa, para he, she e it, a gente vai sempre usar o ES e não apenas o S. Alright? Para verbos terminados com Y, antes do Y vindo uma consoante, a gente tira o Y e a gente acrescenta IES. Por exemplo, to fry, que é o verbo fritar. He, she, it fries. IES, não apenas ES. To fly, que é voar. He, she, it flies. Percebam que antes do Y, a gente tem uma consoante. Ó, consoante R, consoante L. To study, estudar. Ó, antes do Y tem a letra D. Então, he, she, it studies. Tem que ser IES. To worry, que é se preocupar. A gente tem o R novamente. He, she, it worries. Agora, para verbos que terminam em Y, mas antes do Y vem uma vogal, a gente só precisa acrescentar o S normalmente. Então, a gente não precisa se preocupar. Olha lá. To say, que é o verbo dizer. Antes do Y, termina com Y, mas antes do Y tem uma vogal, a vogal A. Então, he, she, it says. To play, que é brincar ou jogar. He, she, it plays. To stay, verbo ficar, permanecer. He, she, it stays. To obey, olha lá. Y, antes do Y, a gente tem a letra E, que significa obedecer. He, she, it obeys. Então, basta acrescentar o S. Enjoy, também antes do Y, a gente tem vogal, a vogal O, que significa gostar. He, she, it enjoys. Simples assim. Então, aqui nós temos as regras, tá? Para vocês lembrarem alguns verbos, para vocês prestarem atenção, ok? Mais exemplos para vocês verem com relação à terminação.
Se tem uma consoante com tem o Y, a gente vai acrescentar IES. Se tem essas terminações, a gente acrescenta ES. E a maioria dos verbos na terceira pessoa só coloca S. E também quando você tem um verbo terminado em Y e antes vem uma vogal, você só vai colocar o S. E aqui estão os exemplos. Por exemplo, modelo de atividade. Quando eu pedir para vocês passarem as frases para a forma negativa e interrogativa no presente simples, vocês têm que prestar atenção ao verbo, não é? Aqui, por exemplo, you go to school every day. Então, se eu vou passar isso aqui para a forma negativa ou interrogativa, eu vou precisar do verbo auxiliar, do ou does. Qual é o segredo? Identificar o sujeito. Então, aqui, se eu tenho you, eu uso para you, do. Mary é como se fosse ela, she. Então, eu não vou usar o do, certo? Olha o verbo como já está modificado. My friends é meus amigos. Então, eu estou falando deles. Então, seria they. They like soccer, né? My friends, meus amigos, pessoas de quem eu estou falando. Então, olha a negativa como ficaria para a primeira frase. You go to school every day. You don't go to school every day. Então, aqui eu usei o auxiliar do com a negativa, don't, forma contraída. Interrogativa, eu vou passar o do para frente, do you, né? Eu sempre vou tirar a interrogativa da forma afirmativa. Ficaria, do you go to school every day? Agora aqui, atenção. Mary é she. Olha o verbo, plays. Eu não vou usar o auxiliar do, eu vou usar o auxiliar does. Na negativa, eu vou dizer Mary doesn't play volleyball. E na interrogativa, também vou usar o auxiliar does. Does Mary play volleyball? No número 3, a gente tem meus amigos, então seria relativo a they. Eu vou usar do para they, não é isso? Então, na negativa ficaria My friends don't like soccer. E na interrogativa, do my friends like soccer? Então, gente, esse é um tipo de exercício que vocês vão praticar bastante, para sempre lembrar qual é o auxiliar que eu tenho que usar na negativa e na interrogativa no present simple. Ok? Ok. Now let's take a look at the present continuous. Então, agora vamos dar uma olhadinha como a gente usa o present continuous, que é o presente contínuo, ok? Muito bem, e quando que a gente deve usar o present continuous? Bom, o present continuous é usado em inglês quando desejamos falar de alguma ação ou situação que está acontecendo no mesmo momento que se fala. Ou seja, o que está acontecendo now, que é a palavra para agora. A continuidade dessa ação também pode ter um período mais longo, porque a ação precisa ter um início e um fim. Se ela terminará hoje ou daqui a 2 semanas, não faz diferença se a gente compara, por exemplo, com o present simple. No present simple, as ações são rotineiras e habituais. Elas não estão acontecendo agora, elas acontecem habitualmente, rotineiramente. Por exemplo, eu acordo todos os dias às 7 horas da manhã. Eu tomo café às 8, né? Então, essas são ações do present simple, ações habituais, rotineiras. O present continuous são ações que estão acontecendo nesse exato instante em que a pessoa está falando. Então, existe uma continuidade. Por exemplo, eu estou falando e vocês estão ouvindo. Então, ao mesmo tempo em que uma ação acontece, outra também acontece ao mesmo tempo, né? Então, uma boa maneira de identificar o present continuous é procurar por expressões de tempo, como now, que é agora, at the moment, no momento, at present, no presente. Então, olha só, a gente tem aqui algumas frases para ilustrar. I am giving a lesson now. I am not watching TV at the moment.
You are reading this lesson now. Então, eu estou dando uma aula agora. Eu não estou assistindo TV no momento. E você está lendo essa aula agora. Ok? Observe mais alguns exemplos desse tempo verbal. Quando você pergunta, o que você está fazendo agora? What are you doing now? I'm studying for my math test on Monday. Eu estou estudando para a minha prova de matemática na segunda-feira. She's taking the bus to work at the moment. Ela está indo de ônibus para o trabalho no momento. Ok. Ao aprender o uso do present continuous, alguns alunos têm dificuldades em relação à estrutura desse tempo verbal. Por quê? Porque é necessário que as frases tenham o verbo to be, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente tem o verbo to be conjugado nas três formas, né? Dependendo do sujeito, da pessoa, am, is e are. O verbo principal e depois o sufixo ing. Aquelas três letrinhas que a gente usa para indicar que a ação é contínua, está acontecendo. Esse ing seria o equivalente ao nosso gerúndio em inglês, que termina em ando, endo, indo e ondo. Por exemplo, eu estou colocando a mesa para almoçar. Eu estou estudando, né? Então, esse ing seria aquela parte da palavra que termina com ando, endo, indo e ondo em português, tá? Então, é comum que algumas pessoas se esqueçam de colocar o verbo to be, prestem atenção, né? O verbo to be, ele é sempre o verbo auxiliar. É importantíssimo que você use o verbo to be, tá? Sem o verbo to be, você não diz o que está acontecendo agora. Por quê? O verbo ser ou estar, que é o verbo to be, ele tem, se você não usa, por exemplo, é, uma ação que você está que você está fazendo no momento, em português você diria eu comendo agora. Se você esquecer do eu estou comendo agora, o que vai acontecer? Você vai falar igual Tarzan, eu comendo agora, né? Totalmente errado. Então, esse uso do verbo to be como verbo auxiliar é importantíssimo. Sem ele, o contínuo, a parte do verbo do present continuous, não tem sentido. Ok? Então, vamos atentar para esse importante detalhe. O verbo principal, mais uma vez lembrando que o verbo principal ele vem acompanhado do ing. Então, vamos dar uma olhada. I am explaining a verb tense. Então, mais uma vez, a gente tem aqui o ing e temos o verbo to be. Eu estou explicando um tempo verbal. Eu estou fazendo isso agora, nesse momento. She is, olha o verbo to be aqui. She is sleeping at the moment. Ela está dormindo no momento. We are learning present continuous now. Então, nós estamos aprendendo o present continuous agora, ok? Então, gente, é importantíssimo que esses detalhes com relação ao verbo auxiliar nunca sejam esquecidos, ok? Então, olha lá. I am, mais o verbo com ing, I am working in the library right now. Eu estou trabalhando na biblioteca nesse exato momento. Lily is working in the library right now. Então, Lily está trabalhando na biblioteca neste exato momento. You are working in the library right now. Você está ou vocês estão trabalhando na biblioteca neste exato momento, tá? Então, lembrando que a flexão do verbo to be, nas três formas, ele será o auxiliar para que a gente possa construir o present continuous, o presente contínuo.
Então, lembre-se que a ação está acontecendo agora, ok? Muito importante. Então, é uma ação, não é uma ação habitual, é uma ação que está acontecendo nesse exato instante em que eu estou falando, ok? Então, a gente usa am, is e are, mais o verbo com ing para para formar o present continuous, ok? Por exemplo, what is the boy doing? O que o menino está fazendo? Eu vou usar o verbo read. O verbo principal é o read, mas eu preciso usar o verbo to be e o ing para indicar que é uma ação que está acontecendo no momento. Então, he is reading. Paint. Aqui. What is the girl doing? O que a menina está fazendo? Olha lá. O que ela está fazendo na gravura? She is painting. Então, eu peguei o verbo paint e coloquei, que é pintar, e coloquei o sufixo ing, que indica o gerúndio. E não esqueci do verbo to be. She is, ok? What are the children doing? O que as crianças estão fazendo? Usando o verbo play, brincar, they are playing. Então, aqui a gente tem, mais uma vez, o verbo conjugado de acordo com o sujeito, o verbo to be, mais um outro verbo principal, mais o ing. Eat, aqui com o verbo comer. What is the boy doing? O que ele está fazendo? He, conjugando o verbo to be, he is, mais o verbo eat com ing. He is eating. Então, a gente tem aqui na forma afirmativa o present continuous, por exemplo, do verbo watch. I am watching a film. Lembrando que o watch é o verbo principal e eu coloco ing sempre. Então, o que vai realmente mudar vai ser a flexão do verbo to be de acordo com a pessoa. Se for she is. Se for they are watching a film. Ok? Na forma negativa, claro, não pode faltar o not. Então, aqui nós temos, mais uma vez, o verbo to be, flexionado de acordo com a pessoa. E nós temos aqui o not. Então, I am not watching a film. You are, ou na forma contraída curta, you aren't watching a film. Como vocês percebem, essa terminação aqui do watching a film continua a mesma coisa. Então continua a ideia de ação acontecendo, assistindo um filme. Então, eu estou. Aqui a gente está conjugando o verbo estar com o present continuous, ok? Na negativa. Tanto na forma normal, you are not, quanto na forma reduzida, aren't, is not, isn't, are not, aren't. Na interrogativa, eu não vou precisar me preocupar com do, com does, como eu uso no present simple. Somente no present simple eu vou usar do e does. Mas no present continuous eu vou continuar usando o verbo to be. Ele é o meu verbo auxiliar, ele que está me ajudando a fazer uma pergunta e uma negativa. Então basta colocar o verbo antes da pessoa. Então, aqui a gente tem am I, a gente coloca am I watching a film? Então, como vocês percebem, há a mesma coisa para todas as pessoas. Lembrando que como é uma interrogativa, interrogative form, a gente sempre vai botar o verbo antes do sujeito, antes do pronome. O que é uma coisa absolutamente característica da língua inglesa. Sempre que a gente faz uma pergunta, o verbo vai para frente do sujeito, da frase.
Ok. Let's see more examples of present continuous. She isn't reading at the moment, so you can talk to her. Ela não está lendo no momento, então você pode falar com ela. Is it raining? Olha só, uma pergunta. Olha onde está o verbo, certo? Who are we waiting for? I'm tired. Ok? Nós estamos esperando por quem? Eu estou cansado. Are you working today at home? Você está trabalhando hoje em casa? Então, gente, olha só. Em português, a gente tem essas terminações. Ando, tá? Ando, endo. Por exemplo, aqui a gente tem endo, lendo. Por exemplo, o verbo sorrir, sorrindo. Essas terminações são exatamente essas aqui, olha, o ing. Tá vendo? É o verbo mais o ing. Então, a gente tem o verbo principal, né? Que é o verbo rain, mais o ing, não esquecendo do to be. Sim, gente, é importantíssimo a gente também prestar atenção a um detalhe, que é a ortografia nas terminações dos verbos, tá? Então, por exemplo, quando eu tenho um verbo que termina com consoante, vogal, consoante, que é o famoso CVC, a gente tem que dobrar a última consoante e depois acrescentar o ing. Então, por exemplo, o verbo stop, a gente sempre vê do final para o início da palavra. Então, a gente tem P, O, T, consoante, vogal, consoante. Então, o que vai acontecer? Eu vou duplicar o P quando eu for colocar o ing. Isso é importante saber, tá? Mais um exemplo, run, que é correr. Eu tenho consoante, vogal, consoante. Então, o famoso CVC. Eu vou dobrar a última consoante, N. O verbo get, que uma das traduções é pegar, mas tem muitas outras traduções. Ele termina com consoante, vogal, consoante. Vai aplicar a regra? Sim, eu vou dobrar. Dig, que significa cavar. Eu tenho consoante, vogal, consoante. O que vai acontecer? Eu vou dobrar também a última consoante, que é o G. Uma coisa importante são as exceções, ok? Bom, pronto, aqui nós temos verbos que terminam com W ou X não entram nessa regrinha do CVC, ok? Por exemplo, o verbo fix, que é consertar, termina com consoante, vogal, consoante, mas eu não vou dobrar o X. O verbo mix, que é misturar, também termina com X, a mesma questão, não vou botar 2X. O verbo snow, que significa nevar, aqui eu tenho consoante, vogal, consoante, mas essa consoante é W, então eu não vou dobrar, ok? Então, a gente tem essas exceções para as letras W e X, ok? A gente tem também verbos com duas sílabas. E se a última sílaba for tônica, a gente deve dobrar a consoante também. Então, por exemplo, como é que você vai saber? Bom, pronunciando. A gente fala prefer. Prefer, né? Então, a sílaba forte é fur, a última sílaba, ok? Então, ela é uma oxítona, ela é uma sílaba tônica, forte. Então, nesse caso, eu também tenho consoante, vogal, consoante e vou dobrar a última consoante, que é o R. Eu tenho o verbo begin, que significa começar ou iniciar. Então, begin, eu não falo begin, eu falo begin. Então, mais uma vez, consoante, vogal, consoante é a terminação, ok? A gente tem aqui consoante, vogal, consoante. Então, a gente vai usar dois N's, que é a última consoante eu vou dobrar, ok? Os verbos que terminam em a gente tira o E e coloca o ing. Então, olha, por exemplo, o verbo make termina com a letra E, né? Então, eu vou tirar o E e vou botar ing. Dance termina com a letra E, a mesma coisa. Eu vou dizer
dancing. Live, que é viver ou morar. Eu também vou tirar o e vai ficar ing. Write, que é o verbo escrever, também termina com e, mas eu vou botar o ing. Simples assim. Então, a gente tem, por exemplo, terminação do ing. Consoante, vogal, consoante, como o verbo plan. Ok? Ó. A gente tem plan, que é uma vogal, e a consoante, no caso, vai dobrar. Tá? E eu vou acrescentar o ing. Duas vogais e uma consoante. A gente vai dobrar? Ó, não é CVC. Olha só, é consoante, vogal, vogal. Eu vou dobrar? Não vou dobrar. Então, não dobra a consoante. Simplesmente acrescento o ing. Aí, quando eu tiver duas consoantes no final, eu vou dobrar? Também não vou dobrar. Eu só dobro quando for consoante, vogal, consoante. Se eu digo consoante, consoante, não vou dobrar. Eu só vou acrescentar ing, ok? Quando a terminação é com e eu tenho, né, as vogais, as consoantes aqui, vocês têm a lista. Por exemplo, smile termina com e, o que vai acontecer? Esse e vai cair e eu vou colocar o ing. Eu tiro o e acrescento o ing, ok? Por último, a gente não pode usar o present continuous. É um detalhe importante. Quando você fala sobre... você só pode usar o present continuous com os verbos de ação. A gente não pode usar o present continuous, o presente contínuo, com verbos que são verbos de estado, tá? Então, por exemplo, a gente vai usar sempre o present continuous com verbos de ação, especificamente. Agora, os verbos sobre estados mentais, atitudes, emoções, existência, são os verbos que exprimem estado. Então, a gente não vai usar o ing com esses verbos, tá? Olha só alguns verbos de estado mais comuns. Agree, que é concordar. Então, você não pode dizer, por exemplo, eu estou concordando, porque agree é um verbo de estado, que a gente chama de state verb. Believe, que é o verbo acreditar. A gente não pode dizer, sim, eu estou acreditando em você. Em português a gente pode falar, mas em inglês isso não pode acontecer. Então, e aqui a gente tem os outros verbos. Hear, need, realize, know, believe, hate, like, suppose, have, love, want. Então, esses verbos aqui, gente, jamais usarão o ing, jamais serão usados no presente contínuo, ok? Diferente do português. Bom, pessoal, ok, that's all for today. I hope you liked our first class. Ups, vamos trocar a chave para o português. É isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da primeira aula. Vou deixar alguns links aqui para vocês estudarem, ok? Para vocês reforçarem vídeos, ok? E qualquer dúvida, eu estou por aqui, ok? See you. Bye bye. Be safe.